E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Chegamos à questão de número 100 da resolução da prova do Enem 2024. Então, vem comigo, essa questão é bem interessante que o Enem colocou. Mirascópio 3D, produtor de ilusão instantânea. O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos. Olha aí uma questãozinha de óptica, mais especificamente de espelhos esféricos, E1 e E2, apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. O desenho do lado ele está na horizontal porque o objeto, esse tal desse mirascópio, ele é horizontal. Talvez seja mais interessante você colocar o desenho na vertical, que são os desenhos de espelho que você está mais acostumado. Então, vem aqui embaixo comigo aqui, ó. Quando eu desenho um eixo principal de um espelho aqui, lembra? Um eixo principal. E eu coloco, por exemplo, um espelho côncavo aqui. Vamos colocar esse espelho côncavo como sendo o nosso E1, ok? E1. Ele disse no enunciado, pelo que eu grifei ali, ó, depois de espelho côncavo, que eles estão apoiados um sobre o outro, de forma que o vértice de E1 coincide com o foco de E2 e vice-versa. O vértice de um espelho é sempre o ponto aonde esse cara está apoiado no eixo principal. Só que o vértice do E1 coincide com o foco do E2. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou escrever assim, ó, V de vértice de 1, F2, foco de E2. E como eles estão de frente, eu posso desenhar também aqui, ó, o nosso querido E2. Opa, ficou meio tortinho, né? Desenhar de novo aqui, ó, o nosso E2 assim. Aqui, com as cerdas para lá, eles estão de frente um para o outro, né? E vice-versa. Então, aqui, eu posso dizer que o vértice 2 equivale ao foco do espelho 1, certo? Então, eles estão assim, o esquema é esse daqui, tá? É meio difícil de enxergar, mas esse é o nosso esquema. Vamos continuar a leitura. Na abertura circular de E2, é formada uma imagem tridimensional de um objeto. O objeto está onde? Ó? Posicionado sobre o vértice de E1. Calma. O objeto está sobre o vértice de E1. Então, vai no seu desenho. E o nosso objeto é como se eu desenhasse o nosso objeto como esse corpo aqui, ó, sobre o vértice de E1. Esse cara aqui é o objeto, ok? Deixa ele aqui paradinho, quietinho. Olha o que ele fala depois. Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, então parte do objeto, refletidos por E2 e E1, respectivamente, conforme o esquema. Então, no esquema, o objeto que eu pintei de vermelho, ele está aqui, certo? Veja que os raios partem dele e batem em E2. Então, os raios que eu vou representar ali, ó, seriam esses aqui, ó, saindo do objeto, ó, e indo até E2. Então, veja, é como aqui, eu vou desenhar aqui um raio só, tá? É como se o raio saísse daqui. Eu poderia fazer o outro aqui embaixo? Sim, poderia. Eu só não quero deixar o desenho muito poluído, tá? Então, veio para cá. Jovem, quando o raio passa pelo foco, ele reflete no espelho como? Se incide pelo foco do espelho, ó, não está vindo pelo foco de E2 para bater em E2? Um raio notável que você conhece é esse. Se ele entra pelo foco, ele reflete o quê? Paralelo. Só que aí ele vai encontrar o quê? O espelho é 1. Toda vez que entra paralelo no espelho, reflete por onde? Pelo foco, olha ali, ó. Olha que interessante. É isso aqui que aconteceu. Então, calma lá. No desenho ali, ó, dá para ver direitinho. Entrou aqui, refletiu paralelo. Chegou paralelo a E1, vai refletir aonde? Lá no foco. Ah, professor, isso aqui é um raio, né?
Vamos fazer o outro? Então, eu falei que não ia fazer para não ficar poluído, mas vamos fazer o outro, ó. O outro é o mesmo, né? Só que vindo por baixo, ó. Entra pelo foco de E2, reflete paralelo, ou seja, entrou paralelo no E1, reflete lá no foco de E1. Ah, professor, então esse raio aqui e esse raio aqui são os raios refletidos que formam a imagem. Então, aqui, ó, sobre o vértice de E2, eu vou ter quem? Vou ter a imagem, certo? Beleza, entendi tudo. Então, pega lá. O caminho que eu fiz do raio verde foi esse aqui, né? Ó. Beleza? Legal. E aí, vamos continuar a leitura. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade. São espelhos perfeitamente polidos. A pergunta é: a natureza da imagem, ou seja, se ela é real ou virtual, e a distância vertical, ou seja, de ponta a ponta, né, entre o objeto e seu correspondente ponto imagem. Gente, a imagem ela é formada sempre aonde? No cruzamento dos raios. Então, a imagem ela está aqui, certo? A imagem está aqui. Aqui está quem? O objeto. Pelo desenho aqui, nós vemos que a distância seria o quê? Tudo isso aqui, certo? Isso aqui é a nossa distância d. Ah, peraí, então. A distância entre o objeto e a imagem é esse dzinho, que é 3,8 mais 3,8, né? Então, isso daqui tem que dar quanto? 7,6. Essa distância é 7,6, a gente já sabe, então, a distância. Vamos tirar da jogada aqui, ó. A que fala que é 5, a B que fala que é 3,8, e a E. Qual é a diferença das duas? A natureza, se é real ou virtual. Gente, muito importante isso daqui. A imagem ela é formada pela convergência dos raios, tá vendo? Eu não tive que prolongar os raios, ou seja, os raios não divergiram. Veja que esse raio refletido, o vermelho, e esse raio refletido verde, eles estão convergindo para o ponto. Se eu tenho a convergência dos raios formando a imagem ela é dita real. Então, a alternativa correta da questão, letra C. Tá legal? Uma questão difícil, né, do Enem, não era uma questão fácil, exigia uma carga conceitual muito grande aí do estudante, tanto das formações de imagem no espelho esférico, quanto sua classificação. Fechou? Então, galera, gostou? Deu para revisar um pouquinho de óptica? Já curte e compartilha aqui com a galera, tá bom? Até o próximo vídeo.